Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme O Estranho Sem Nome de 1973 e vamos para mais um resumo. Um homem entra calmamente numa barbearia silenciosa, pedindo apenas um banho quente e um bom corte de barba. Enquanto a navalha desliza pelo seu rosto, o silêncio da cidade é quebrado por passos pesados. 3 cowboys armados invadem o local. O barbeiro, apavorado, foge pelas portas do fundo, deixando o cliente sozinho. Os homens o cercam com provocações, tentando forçar uma briga. Em poucos segundos, os 3 estão mortos no chão. Ninguém sabe seu nome, mas naquele instante, o povo de Lago entendeu. Aquele não era um forasteiro qualquer. Dias antes disso, ele havia cruzado o deserto em silêncio. Um homem sem nome, conhecido apenas como um estranho, surge no horizonte. Seu destino, uma cidade isolada chamada Lago, no coração do Velho Oeste. Lago sobrevive graças a uma mina de prata, controlada por um pequeno grupo influente. Quando o estranho chega, é recebido com olhares desconfiados. Os moradores claramente não gostam de forasteiros. Ele ignora os olhares e entra num bar. Lá dentro, o clima não melhora. Todos parecem desconfortáveis com sua presença. Sem se abalar, o estranho pede uma garrafa e diz que está apenas de passagem. Um dos homens comenta que ninguém fica muito tempo em Lago. O lugar tem um clima difícil de aguentar. Logo depois, 3 cowboys se aproximam com ar provocador. São capangas de empresas de mineração, contratados para proteger a cidade, mas que acabaram virando opressores. O bar se esvazia, ninguém quer confusão. Mesmo diante da tensão, o estranho permanece calmo, decide evitar encrenca e sai do bar, indo direto à barbearia do outro lado da rua para se cuidar. Mas os cowboys voltam, e já sabemos o final dessa confusão. Os tiros chamam a atenção da cidade. Todos saem para ver o que aconteceu, incluindo um anão chamado Mordecai, que se impressiona com a coragem do forasteiro. Ele até oferece um charuto, enxergando nele um herói. De longe, Kelly Travers, uma mulher loira da cidade, observa tudo e fica encantada pela bravura do estranho. Ela se aproxima fingindo esbarrar nele, mas o estranho percebe suas intenções. Callie derruba o charuto da boca dele e tenta se impor com arrogância. Sem paciência para o jogo dela, o estranho a arrasta até o estábulo. Os moradores assistem sem dizer nada. Fica claro que ninguém ali quer se meter com ele. Naquela noite, ele se hospeda no hotel da cidade. Enquanto dorme, é atormentada por um pesadelo. A imagem de Jim Duncan, um marechal que foi cruelmente coteado até a morte por Stacy Bridges e seus irmãos Dan e Cole Carlin. Na lembrança, os moradores de Lago assistem a cena de longe, sem coragem e capacidade de intervir. No dia seguinte, o estranho volta à barbearia para terminar seu banho. O xerife Sam aparece para conversar sobre o tiroteio. Ele diz que os moradores estão satisfeitos com a morte dos cowboys, já que ninguém mais tinha coragem de enfrentá-los. O trio de fato tinha causado muitos problemas na cidade. Enquanto isso, o conselho da cidade se reúne com preocupação. Stacy Bridges e os irmãos Carlin, responsáveis pela morte de Duncan, estão prestes a sair da prisão. Eles sabem que, ao voltar, vão querer vingança. De volta à barbearia, Sam tenta convencer o estranho a enfrentar o grupo de bandidos, mas ele se recusa. Diz que os problemas da cidade não dizem respeito a ele. É aí que Sam revela que os moradores estão dispostos a oferecer o que for preciso para que ele os ajude. O estranho então muda de postura e demonstra interesse. Sam o leva até o prefeito de Lago. Lá discutem os termos do acordo. Depois de aceitar as condições, o estranho se une ao xerife e ao conselho para planejar como enfrentar os bandidos que estão por vir. Com a cidade agora sob sua influência, o estranho nomeia Mordecai como novo xerife, substituindo Sam. Ele entrega o distintivo e o chapéu de prefeito ao pequeno morador, que assume o cargo com orgulho. Em seguida, o estranho começa a fazer mudanças, distribui roupas e cobertores para os mais pobres e obriga o bar a servir bebida de graça para todo mundo. Ele também expulsa todos os hóspedes do hotel, incluindo Sarah e o dono Lewis, tomando o prédio só para si. Sabendo que o confronto com os bandidos está próximo, o estranho organiza um grupo de voluntários para treinar tiro. No mesmo dia em que Stacy e seus irmãos são libertados, o povo de Lago treina com ele no deserto. 3 bonecos de palha são colocados numa carroça em movimento, mas nenhum morador consegue acertar um único disparo. Então, o estranho mostra como se faz, derrubando os 3 com tiros certeiros na cabeça. Depois disso, ele visita carpinteiros locais e pede uma grande mesa de banquete. Eles topam, desde que recebam madeira para a construção. Sem pensar 2 vezes, o estranho os leva ao depósito do hotel e manda desmontarem tudo. Lewis, furioso, tenta protestar, mas não tem escolha. Já havia concordado em obedecer todas as ordens. Enquanto isso, Stacy e seus comparsas chegam ao acampamento, onde
alguns homens cortam madeira. Sem hesitar, executam todos a sangue frio, roubam suas roupas e cavalos e continuam cavalgando rumo à cidade de Lago. Na cidade, o conselho começa a questionar se fez a escolha certa ao confiar no estranho. Seu comportamento autoritário incomoda, mas David Drake, o chefe da mineração, acredita que tudo ainda está sob controle. Lewis e Morgan Allen discordam, acham que o estranho está indo longe demais, mas Dave usa sua autoridade e decide manter o acordo com ele. Mais tarde, Morgan, irritado e com ciúmes da aproximação de Mordecai com o estranho, o encontra bêbado e o espanca, descontando sua frustração com a submissão da cidade ao estranho. Em outra ocasião, Morgan, Callie e outros conspiram para matar o estranho enquanto ele estiver sozinho no hotel. O plano começa com Callie se aproximando intencionalmente, o seduz e passa a noite com ele. Depois que ele adormece, sai silenciosamente do quarto. Os homens recebem um sinal verde para entrar com tábuas para espancá-lo. Eles batem com violência e descobrem que caíram numa armadilha. O que estava na cama era apenas um boneco. O estranho já esperava o ataque. Com frieza, ele acende uma banana de dinamite e a lança no quarto. A explosão é violenta. Morgan, ferido, conseguiu fugir em meio ao caos. Os moradores se reúnem ao redor do hotel destruído. Lewis está fora de si, furioso com os estragos em seu hotel e por não terem conseguido eliminar o estranho. David tenta remediar a situação, pede desculpas em nome da cidade e oferece $500 para cada bandido abatido. O estranho responde na hora, quer mais um bônus de 500 mil por ano. Sem opção, Dave aceita o novo acordo, mesmo contrariado. Na manhã seguinte, o estranho ordena que os moradores cavem sepulturas para os mortos da explosão. Em seguida, exige que todos pintem os prédios da cidade de vermelho. A ideia é clara, mantê-los ocupados enquanto ele sai em busca de Morgan, que fugiu ferido. Antes de partir, escreve a palavra inferno na placa da entrada da cidade, um aviso claro do que está por vir. Enquanto isso, Lewis volta para casa e discute com Sarah. Ela traz à tona a morte de Jim, um segredo que os moradores escondem há anos. Já Morgan, em plena fuga, cruza o caminho de Stacy e seus irmãos. Ferido, ele cai do cavalo e os bandidos se aproximam com raiva. Morgan foi o homem que os contratou para matar Jim, o que resultou na prisão deles. Stacy exige a combinação do cofre para roubar suas riquezas, mas Morgan se recusa. Sem hesitar, Stacy o elimina, fincando um pedaço de madeira em sua garganta. Logo depois, os bandidos são surpreendidos por tiros vindos de uma colina. O estranho está escondido, atirando de longe. Stacy, confuso, tenta entender de onde vêm os disparos. Acredita até que pode ser Dave, mas não tem certeza. O estranho então detona dinamite, causando um deslizamento de pedras que atrapalha ainda mais os bandidos. Em seguida, acerta propositalmente a orelha de Cole. O estranho poderia eliminar os bandidos com facilidade, mas antes preferem se divertir com eles. Irritado por estar sendo zombado, Stacy grita. O estranho, satisfeito, retorna a Lago, onde as casas agora estão completamente vermelhas. Ele ordena então que Mordecai reúna os moradores e prepare tudo para a chegada dos bandidos. Sem perder tempo, todos correm para suas posições, enquanto um dos habitantes toca o sino da cidade, anunciando que o perigo se aproxima. De forma inesperada, o estranho começa a se afastar da cidade, deixando os moradores confusos. Quando Stacy e seu bando invadem Lago, eles chegam em disparada, atirando para o alto. Mordecai dá o sinal para os atiradores no telhado agirem, mas o medo fala mais alto. Em vez de reagir, os moradores se escondem, incapazes de enfrentar os criminosos. Na frente da delegacia, Stacy captura o xerife Sam, o amarra e o arrasta com um cavalo. Depois, o espancam sem piedade. Eles reúnem os moradores no bar e os ameaçam. A cidade está nas mãos dos bandidos novamente. Mas então, do lado de fora do bar, o estranho surge, laça Dan com uma corda e o puxa com força para fora. Na frente de todos, ele chicoteia Dan até a morte, repetindo o que fizeram com Jim. Os moradores assistem em silêncio, lembrando da covardia do passado. Stacy e Cole, desconfiados, procuram o homem por trás daquilo. O estranho lança uma dinamite em meio à multidão, mas ela não explode, é apenas para afastá-lo do conflito. Em seguida, ele laça o pescoço de Cole numa armadilha e o elimina dentro de uma casa. Stacy agora fica sozinho e tenta se manter alerta. O estranho lança uma lamparina com óleo. Stacy, um pistoleiro habilidoso, consegue atirar nela no ar, evitando ser atingido. Ele dispara na direção do ataque, tentando acertar o estranho. Mas o estranho surge ileso do esconderijo, e antes que Stacy possa puxar o gatilho, ele é mais rápido e acerta o cotovelo do bandido com um tiro preciso. Nesse momento, Dave, o dono da mineração, que não tem nenhum interesse em ver o estranho dominando a cidade, finge cooperar e atira em Stacy pelas costas, e se prepara para atirar no estranho na trairagem. Mas Mordecai percebe a farsa, chega a tempo e mata Dave, salvando a vida do estranho. Com tudo resolvido, o estranho se despede da cidade. Antes de ir, ver Mordecai diante de uma lápide feita em homenagem ao Marechal Jim. Sem dizer seu nome, ele parte em silêncio, deixando o lago como
último chegou, envolto em mistério. A moral da história nos ensina que a covardia tem preço, nem sempre o herói veste branco. Às vezes, a justiça vem de forma inesperada e implacável. O passado pode ser enterrado, mas nunca desaparece de verdade. Dito isso, minha nota para o filme é 8 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.